Há 100 anos, o Newcastle, clube no qual jogam atualmente os brasileiros Joelinton, revelado no Sport Recife, e Bruno Guimarães, revelado no Atlético Paranaense, conquistou pela segunda vez em sua história o título da Copa da Inglaterra. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link do vídeo para pelo menos 9 castelos novos, porque Newcastle tem 9 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 1892, mais precisamente na data de 9 de dezembro, surgia na cidade de Newcastle upon Tyne o Newcastle United Football Club, clube que manda suas partidas no estádio St. James Park, com capacidade para 52 mil torcedores. O Newcastle venceu 4 campeonatos ingleses em 1905, 1907, 1909, ano em que também venceu a Supercopa, e 1927, além de 6 títulos da Copa da Inglaterra, 1910, 1924, 1932, o bicampeonato 51-52 e o último em 1955. O clube também se tornou campeão da segunda divisão em 4 ocasiões, 1975, 1993, 2010 e 2017. O time do Newcastle, que em 1924 conquistou a sua segunda Copa da Inglaterra, tinha o goleiro Bill Bradley, que jogou apenas no Newcastle entre os anos de 1920 e 1926, os defensores Billy Hampson, vindo do Bury e que encerrou no próprio Newcastle em 1927, Frank Hudspeth, que jogou apenas no Newcastle entre 1911 e 1929, os meias Charles Spencer, que jogou no clube entre 1922 e 1928, acumulando ainda passagem pelo Manchester United e pelo Wigan, no qual encerrou em 1937, Will Gibson, escocês, e que jogou apenas no Newcastle entre 1923 e 1929, e Edward Mooney, que jogou no Newcastle entre 1920 e 1927, vindo a encerrar no ano seguinte, no Hull City, e os atacantes Stan Seymour, vindo do Bradford City e que atuou no clube alvinegro entre 1921 e 1929, e o quarteto de escoceses, formado por Jimmy Lowe, que jogou apenas no Newcastle entre 1922 e 1928, Neil Harris, vindo do Partick Thistle, da Escócia, tendo atuado no Newcastle entre os anos de 1921 e 1925, acumulando ainda passagens por Notts County, Oldham e Third Lanark, da Escócia, onde encerrou em 1931. Will Cowan, que jogou apenas no Newcastle entre 1924 e 1926, e Tom MacDonald, vindo do Rangers, da Escócia, e que jogou no clube entre 1921 e 1931. Na primeira fase, o Newcastle teve como adversário o Portsmouth, no dia 12 de janeiro de 1924, no estádio Fratton Park, na cidade de Portsmouth, e mesmo na condição de visitante, o Newcastle saiu vencedor pelo placar de 4-2. Sem informações sobre os gols do Portsmouth, porém a favor do Newcastle, marcaram Jim Lowe, Neil Harris, Will Gibson e Stan Seymour. Nos outros jogos, o Charlton passou pelo Accrington, o Arsenal eliminou o Luton Town, o Aston Villa passou pelo Ashington, o Brighton eliminou o Barnsley, o Blackpool passou pelo Sheffield United, o Burnley eliminou o South Shields, o Cardiff passou pelo Gillingham, o Southampton eliminou o Chelsea, o Corinthians passou pelo Blackburn, o Crystal Palace eliminou o Tottenham, o Derby County passou pelo Bury, o Everton eliminou o Preston, o Exeter City passou pelo Grimsby, o Fulham eliminou o Llanelli, o Huddersfield passou pelo Birmingham, o Bolton eliminou o Hull City, o Leeds passou pelo Stoke City, o Liverpool eliminou o Bradford City, o Manchester City passou pelo Nottingham Forest, o Manchester United eliminou o Plymouth, o Watford passou pelo Middlesbrough, o West Bromwich eliminou o Millwall, o Halifax passou pelo Northampton, o Bristol City eliminou o Norwich, o Oldham passou pelo Sunderland, o Notts County eliminou o Queen's Park Rangers, o Sheffield Wednesday passou pelo Leicester City, o Swans eliminou o Leyton Orient, o Swindon Town passou pelo Bradford Park Avenue, o West Ham eliminou o Aberdeen e o Wolverhampton passou pelo Darlington. Na segunda fase, o adversário seria o Derby County, e o jogo entre eles foi marcado para o dia 12 de fevereiro de 1924, no estádio Baseball Ground, na cidade de Derby, e as duas equipes empataram em 2-2. 2 gols de Harry Storer para o Derby County e 2 de Tom MacDonald para o Newcastle, resultado que forçou a realização de um jogo de desempate, com mando de campo invertido. O segundo duelo entre Newcastle e Derby County se deu no dia 6 de fevereiro, no estádio St. James Park, em Newcastle,
e novamente as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Willie Cowan e Neil Harris para o Newcastle, enquanto que para o Derby County houve um gol de Sétimos Galloway e um gol contra de um atleta do Newcastle, todavia sem detalhes de quem tenha sido o autor. O resultado forçou a realização de um terceiro jogo, desta vez em campo neutro, no dia 11 de fevereiro de 1924, no estádio Burnden Park, na cidade de Bolton. E mais uma vez, as equipes empataram em 2-2. Gols de Sétimos Galloway e George Thornwell a favor do Derby County e de Frank Hudspeth e Stan Seymour a favor do Newcastle, resultado que forçou a realização de um quarto jogo. Este quarto jogo aconteceu no estádio St. James Park, em Newcastle, no dia 13, e finalmente saiu um vencedor. O Newcastle venceu o Derby County por 5-3. 3 gols de Neil Harris, um de Willie Cowan e um de Stan Seymour a favor do Newcastle, enquanto que a favor do Derby County anotaram Sétimos Galloway 2 vezes e Harry Storer, resultado que, enfim, garantiu o Newcastle na próxima fase. Nos outros jogos, o Liverpool eliminou o Bolton, o Brighton passou pelo Everton, o Burnley eliminou o Fulham, o Cardiff passou pelo Arsenal, o Wolverhampton eliminou o Charlton, o Crystal Palace passou pelo Notts County, o Watford eliminou o Exeter City, o Manchester City passou pelo Halifax, o Huddersfield eliminou o Manchester United, o Bristol City passou pelo Sheffield Wednesday, o Southampton eliminou o Blackpool, o Aston Villa passou pelo Swansea, o Swindon Town eliminou o Oldham, o West Bromwich passou pelo Corinthians e o Leeds eliminou o West Ham. Nas oitavas de finais, o Newcastle mediria força diante do Watford, e o duelo entre eles se deu no dia 23 de fevereiro de 1924, fora de casa, na cidade de Watford, no estádio Vicarage Road, e mesmo na condição de visitante, o Newcastle bateu o Watford pelo placar de 1-0, gol de Stan Seymour. Nos outros duelos, o Aston Villa eliminou o Leeds, o Manchester City passou pelo Brighton, o Burnley eliminou o Huddersfield, o Cardiff passou pelo Bristol City, o Swindon Town eliminou o Crystal Palace, o Liverpool passou pelo Southampton e o West Bromwich eliminou o Wolverhampton. O adversário nas quartas de finais seria o Liverpool e o palco seria o St. James Park, em Newcastle, no dia 8 de março de 1924, e o Newcastle confirmou a classificação ao bater o Liverpool pelo placar de 1-0, gol salvador de Tom MacDonald. Nos outros confrontos, o Manchester City eliminou o Cardiff, o Burnley passou pelo Swindon e o Aston Villa eliminou o West Bromwich. Nas semifinais, o Newcastle enfrentaria o Manchester City, em campo neutro, no estádio St. Andrews, na cidade de Birmingham, e o Newcastle garantiu a classificação ao vencer o Manchester City pelo placar de 2-0, 2 gols de Neil Harris. Na outra semifinal, o Aston Villa eliminou o Burnley. A grande final se realizou no dia 26 de abril de 1924, e o Newcastle teria como adversário o Aston Villa no estádio de Wembley, em Londres, e o Newcastle confirmou o título ao bater o Aston Villa pelo placar de 2-0, gols de Neil Harris e Stan Seymour. Newcastle foi campeão da Copa da Inglaterra em 1924, jogando com Bradley no gol, Hampson e Hudspeth na defesa, Spencer, Gibson e Mooney no meio-campo, Seymour, Lowe, Harris, Cowan e MacDonald no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!